de poder estar aqui nessa manhã, reunido com os irmãos, e muito mais alegre por poder trazer a palavra do Senhor. Abra as vossas Bíblias, no Evangelho escrito por João, capítulo de número 8. É tão bom, né, irmãos, quando Deus toca na gente em uma mensagem, ela confirmada durante o culto, né? Vocês vão ver que o hino que foi cantado aqui foi a mensagem que Deus me deu para trazer aqui nessa manhã. Vamos ler o versículo de número 10 e 11. Então vamos ler a palavra do Senhor. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, senão a mulher, diz: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peque mais. Vamos fazer mais um minutinho de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te glorificamos por essa manhã. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, meu Pai. Por esse momento, meu Deus, ímpar de poder estar na Tua presença, de poder estar reunido junto com a Tua igreja, meu Pai. Meu Pai, só sabe do que cada um aqui precisa, muito mais, meu Pai, do que nós imaginamos e pedimos. Só sabe, meu Pai, de tudo que nós precisamos. Meu Pai, que só possa nessa manhã tomar cada um pelas Tuas mãos, pelo Teu poder e pela Tua presença. Que eu só possa abrir o coração de cada um, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, que não saia nada de mim aqui, mas que o Teu Espírito possa falar com cada um aqui nessa manhã. Que eu só possa tomar meus lábios, meu Pai. Que o Senhor possa tomar meu coração, enchendo cada dia da Tua presença, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu estava meditando sobre a minha vida. Deus abençoe. E nunca imaginaria um dia poder estar pregando a palavra do Senhor. Eu que nasci num berço católico, batizei, fiz primeira Eucaristia, fiz crisma. Um certo dia, até os mormons fizeram culto lá em casa. Eu fui um certo dia para uma chácara aí, que eu nem lembro o nome de uma seita, e nessa seita eles falavam que lá eles não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas que Eva tinha tido relações com Satanás. Então, irmãos, eu louvo a Deus por Ele ter abrido a minha mente, o meu coração para eu conhecê-lo. E quero agradecer também a vida do pastor por ter nos convidado nessa manhã. E antes de entrar no tema que foi nos dado, irmãos, porque a Bíblia ela é dividida por períodos. E cada período deles é chamado de dispensação. E nós estamos no 6º período, que é a dispensação da graça. E o que é dispensação? Ela vem a ideia de administrar, é a administração divina. E ela é uma palavra do grego oikonomia, que significa administrar a casa. Aí vem o termo economia de Deus, irmãos. E como eu disse, que nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. A primeira dispensação, irmão, foi da inocência, que foi no capítulo 1 de Gênesis até o 3. E a responsabilidade do homem ali era obedecer a Deus e não comer do fruto proibido. Só que o que eles fizeram, irmãos? Eles desobedeceram a Deus. E o que aconteceu? Veio juízo. Porque todas as dispensações, irmãos, ela tem juízo no final. Assim como nessa dispensação da graça, vai ter juízo para aqueles que não obedecer a palavra de Deus, assim cada dispensação teve um juízo.
E o juízo para a inocência, que era a primeira dispensação, foi a expulsão do Éden, no capítulo 3 de Gênesis. E depois aí da consciência, irmãos, que responsabilidade do homem era viver de acordo com a consciência e oferecer sacrifício a Deus. Só que o que aconteceu? Houve corrupção e violência. E veio então o dilúvio. A terceira é o governo do homem, humano, que é entre Gênesis 8 e 11. E a responsabilidade do homem era governar a terra e multiplicar-se. E ele falhou. E o que aconteceu? Eles fazendo lá a Torre de Babel, achando que ia alcançar Deus, e Deus então dividiu o homem por toda a terra, e mudou em uma língua, transformou em várias línguas, que o juízo foi confusão de língua. Depois ainda a promessa, irmãos, que em Gênesis 12 a Êxodo 19, e a responsabilidade do homem era crer nas promessas feitas por Abraão. Só que eles não creram. E a incredulidade fez eles descer para o Egito. E o juízo foi a escravidão no Egito. E a quinta é o da lei, a dispensação da lei, que começou em Êxodo 20 e foi até João 19. E a responsabilidade do homem era guardar os mandamentos da lei. Só que ele falhou mais uma vez, e trazendo idolatria e desobediência. E o juízo foi o cativeiro e a dispersação do povo de Deus por toda a terra. E agora, irmãos, nós estamos no sexto, que é a dispensação da graça, que começou em Atos 2 até Apocalipse 3. Responsabilidade do homem era crer em Jesus para a salvação. Rejeição, e o que aconteceu? O homem está rejeitando o Evangelho. E o que vai acontecer? Tribulação e também morte eterna, para aqueles que têm rejeitado, para aqueles que não têm dado ouvido. O pastor me deu um tema, irmãos, que fala sobre a graça salvadora, que está lá em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. E algo me chamou a atenção ali, porque no capítulo 11, a Bíblia vai falar, irmãos, que Paulo escreve a Tito assim: porque a graça se manifestou trazendo salvação. Então ela se manifestou. Aqui, irmãos, nós vamos falar do passado. Então Jesus se manifestou no passado, entregando a si para que nós alcançássemos salvação. No versículo de número 12, a Bíblia vai falar para ele ensinando, presente. Então o que ele tinha que fazer? O Jesus veio, manifestou para salvar a mim e a você, todos aqueles que creram. E agora, irmãos, o que Paulo fala a Tito? Para ele ensinar, para não viver, irmãos, na impiedade, mas renunciando aos erros, às falhas, aos pecados. Então está no presente, que é o que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que o povo de Deus, eles errava por falta de conhecimento. Em Oséias 6,3 fala assim, irmãos, que nós conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, porque a tua vinda é certa. O presente é nós procurar a conhecer a Deus, é procurar, irmãos, afastar do pecado, é procurar afastar do erro, é procurar, irmãos, ter uma vida de comunhão com Cristo. E no versículo 13, ele diz, aguardando a bem-aventurança, futuro. O que nós devemos fazer? Obedecer a Deus e aguardar, irmãos, o futuro. Aguardar, irmãos, a vinda de Cristo. Será que nós temos aguardado essa vinda? Será que nós temos preparado, irmãos? Nós já recebemos graça através da morte de Cristo. Será que nós temos buscado aprender? Nós temos buscado a viver uma vida reta, digna, uma vida, irmãos, na presença de Deus?
para que nós possamos, o dia que Jesus voltar, nós estarmos preparados para a volta dele. E como eu disse anteriormente, eu estava meditando aqui, irmãos. Deus tocou nesse capítulo de número 8 de João. E eu estava ali quase chorando, irmãos, quando os irmãos começaram a cantar o último hino aqui, porque é o que o Espírito Santo tinha tocado no meu coração para falar. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele tem usado legitimamente da graça para viver uma vida de pecado. Pastores largando das esposas, jovens fornicando, homens que na mesma hora que está no culto, sai do culto e vai para o motel. Então, o que tem acontecido? Tem usado da graça, irmãos, para viver uma vida de pecado, para viver uma vida de erro. Mas se nós vermos, irmãos, o erro em todas as dispensações trouxe juízo. Assim, irmãos, como hoje no pecado, hoje na dispensação da graça, se nós não viver uma vida íntima com Cristo, se nós não viver uma vida de retidão com Cristo, se nós não procurar obedecer, vai ter juízo para nós. Vai ter juízo, irmãos, para aquele que não obedece à palavra do Senhor, para aquele que não ouve, não dá ouvido, e para aquele que não pratica a palavra do Senhor, vai ter juízo. Porque, irmãos, Deus está se cumprindo toda a palavra dele. Jesus mesmo disse que não ia se omitir nem um jota, nem um tio da lei, que toda a palavra ia se cumprir. Então, irmão, assim como ele falou que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iam morrer. Assim como ele trouxe juízo no Egito. Então, irmãos, nós também temos que pensar que se nós não tivermos uma vida com Cristo, um dia também nós vamos ter juízo sobre nós. Vai ter juízo sobre todo aquele que não der ouvido ao Senhor. Porque a graça veio para salvar. Esse capítulo de número 8 aqui vai provar para nós o que é graça. Aqui o capítulo de número 8, irmão de João, vai mostrar para nós o que a graça fez para conosco. Porque, irmão, a Bíblia fala que Jesus, ele estava subindo ao Monte das Oliveiras. E ali, irmãos, de manhã cedo, ele voltando do templo e subindo até o Monte das Oliveiras, a Bíblia fala que os fariseus chegaram até ele, e levando uma mulher que foi pega em ato de adultério. E a Bíblia fala que que eles falando a Jesus, essa mulher foi pega em ato de adultério. Então, segundo a lei, nós devemos apedrejar. Então, Jesus abaixado, escrevendo em terra, fica quieto e mais uma vez eles indagam. Essa mulher foi pega em ato de adultério. E a Bíblia fala, a lei de Moisés fala que nós devemos apedrejá-la. A Bíblia fala que nós devemos matá-la. A Bíblia fala, a lei de Moisés fala que nós devemos levar ela e tacar pedra nela. E Jesus então, irmãos, levanta e falando assim, quem que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali, irmãos, a consciência, acusando cada um, sai cada um deles ali, irmãos, desde o velho até o mais moço, ele sai. Então Jesus levantando, pergunta para aquela mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ela disse, foram todos, não tem nenhum aqui.
Então Jesus falou assim: nem eu te condeno, vai, não peque mais. Irmãos, é como eu disse, a lei, ela veio para matar, mas a graça, ela veio para nos dar vida. Enquanto aquele povo, através da lei de Moisés, queria matar, queria apedrejar aquela mulher, a Bíblia fala que a graça, Jesus, através da tua graça, não condenou aquela mulher. Mas só, irmãos, eu estava meditando que no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 14, a Bíblia fala que quando Jesus curou aquele homem que vivia há 38 anos, naquele tanque ali, enfermo, 38 anos enfermo, e estava ali no tanque, que toda vez a água era agitada, e aquele que descia primeiro era curado, e não tinha, ele fala que não tinha ninguém para colocar ele naquele tanque. Jesus então pega e o cura, e logo após ele ter curado ele, e ele encontra com ele no templo depois, e Jesus vai, ele conversando com Jesus, Jesus pega no capítulo 5, versículo 14, fala assim: vai, não peque mais, para que não suceda coisa pior. Aqui Jesus não fala coisa pior, mas lá no versículo 5, 14 de João, ele fala, para que não suceda coisa pior. O que pode ser pior, irmão, que ser apedrejado? O que pode ser pior do que, irmãos, viver 38 anos doente, enfermo, com limitações? O que pode ser pior, irmão, do que ser levado em praça pública e ser apedrejado, como Estevão foi? O que pode ser pior, irmãos, do que viver cego? O que pode ser pior, irmão, do que viver numa cadeira de roda? O que pode ser pior, irmão, viver vegetando numa cama? O que pode ser pior, irmão, do que viver uma vida de miséria, um dia come, outro dia não come? O que pode ser pior, irmãos, se tivermos em estado terminal de um câncer? O que pode ser pior, irmão, uma pessoa doente com AIDS, vivendo essa doença, que segundo a ciência não tem cura? O que pode ser pior? Sabe o que pode ser pior, irmãos? O que pode ser pior é um dia, irmão, você acordar no fogo do inferno. Isso pode ser pior do que ser apedrejado em praça. Isso pode ser pior, irmão, do que ficar cego. Isso pode ser pior, irmão, do que viver aqui uma vida com dificuldades, com lutas. Isso pode ser pior. Porque, irmão, aqui, irmãos, nós podemos ter qualquer tipo de doença, e Jesus, com a tua graça, Ele pode nos curar. Nós podemos ter qualquer tipo de luta, de dificuldade, mas Jesus, com a tua graça, Ele pode dar força para nos libertar dessa dificuldade, dessa luta. Mas só, irmãos, que quando nós chegarmos, quando um dia o juízo vir por nós não dar ouvido a Cristo, irmãos, lá no inferno, nós não teremos oportunidade mais. Então hoje é o dia da oportunidade, hoje Deus está dando uma oportunidade para você. Talvez você está usando da graça para viver uma vida errada, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de prostituição. Eu quero te dizer uma coisa, assim como nas outras dispensações houve juízo, no tempo da graça também, irmãos, quando Jesus voltar, vai ter juízo sobre aqueles que não tiver o nome escrito no livro da vida, sobre aqueles que não tiver as vestes limpas, sobre aqueles irmãos que vivem uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de mentira, uma vida de engano. Não é porque estamos no tempo da graça, nós temos que viver mentindo, pecando, roubando, adulterando, prostituindo. A graça, irmão, ela veio, irmãos, foi para nos libertar do pecado e não para nos levar a pecar. Só que muitos, até como eu disse, pastores têm usado dessa dispensação da graça para viver uma vida de erro, de mentira, de engano. Pessoas, irmãos, que aos nossos olhos parecem ovelha, mas só que aos olhos de Deus são lobos. Que aos nossos olhos são santos, mas aos olhos de Deus, irmão, Deus está a ponto de lançar vivo no inferno de tanto que vive uma vida de pecado, de erro, de mentira.
Não é porque estamos no tempo da graça. Não é porque um dia Jesus morreu por nós, entregou a sua vida por nós. E Ele é misericórdia para perdoar-nos, irmãos, que nós devemos viver uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de mentira, uma vida de engano. O que me chama a atenção aqui, irmão, que ficou essa mulher, ela e Jesus. E um dia vai ficar você e Jesus. Aqueles que condenaram, todos saíram. Estava só aquela mulher perante Jesus ali. E ele disse, eu não te condeno. Será o que Jesus vai falar para mim e para você? Apartai-vos de mim para o fogo do inferno? Ou ele vai falar, vinde a mim, para o descanso eterno. Porque, irmão, nós podemos viver uma vida de pecado, de erro, de mentira. Porque Jesus é gracioso, porque a graça dele nos alcança. Mas vai chegar um dia que essa graça vai virar juízo, justiça. E aqueles que não tiverem, irmãos, as roupas lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que estiverem com as roupas manchadas, que tiverem uma vida dupla de pecado, você pode ter certeza que vai vir juízo sobre você, sobre aquele que vive uma vida de engano, uma vida de erro. Eu estava vendo um vídeo, irmãos, e eu quero até relatar sobre esse vídeo. É sobre um podcast. Papo de Cristão. E ali estava um cantor e pregador chamado Clayton Alves. E ele falou algo interessante sobre a graça. Ele disse assim, a graça não é o que restou. A graça é o que faltava para você vencer aquilo que te vencia. Se você não consegue vencer o que te vence, até hoje é porque você não entendeu a graça. E isso está gerando desgraça em sua vida. Porque a graça é o poder do Senhor te aperfeiçoando onde você caía. Então, quando você olha para aquilo que você caía e hoje não cai mais, é porque a graça superabundou aquele lugar. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós temos que entender isso. Que a graça ela veio, irmão, para nos libertar do pecado. A graça veio, irmãos, para nos tirar do poder das trevas, das garras de Satanás, e levarmos nós para a maravilhosa luz de Deus. Foi por isso que veio a graça, foi para nos salvar, e não, irmãos, para nos trazer pecado. Até porque, irmãos, viver no tempo da graça é pior do que no tempo da lei, é mais difícil. Porque aqui no capítulo 8, ela foi pega no ato de adultério. Agora na graça, só de você olhar por uma mulher e cobiçar ela no teu coração, você está cometendo um adultério. Então, irmão, não é porque nós estamos no tempo da graça que nós devemos viver pecando, errando, falhando, mentindo, adulterando, prostituindo. Porque a graça ela veio para nos salvar, para nos libertar. Ela veio, irmãos, para nos levar a Cristo. Cristo veio para nos levar até o Pai. Não foi, irmãos, para fazer que nós vivêssemos uma vida de erro, de pecado, não. Foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para nos libertar, foi para nos transformar, foi para nos salvar. É por isso que veio a graça de Deus. Mas só, irmãos, que como nos tempos anteriores, a humanidade tem cada dia mais se corrompendo. Vem cada dia mais, irmãos, procurando errar o alvo. Cada dia mais, irmãos, se prostituindo, cada dia mais se afastando de Deus. E Jesus, Ele não veio para nos afastar de Deus, Ele veio para nos trazer mais perto de Deus. A graça do Senhor Jesus veio, irmãos, para nos trazer, para nos levar à vida eterna, para nos levar à salvação.
mas só que a gente, irmãos, temos que abrir o coração e entender, irmãos, isso, entender, irmão, que porque nós estamos no tempo da graça, nós devemos viver uma vida de erro. Deus é misericordioso, Ele me perdoa, Ele me ouve. Não, não. Nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida, irmãos, de retidão. Como eu li aqui, irmãos, como o Creito falou, a graça ela não veio, irmãos, para fazer nós pecar, mas sim, irmãos, para nos libertar do pecado e nos levar um dia a morar com o Pai no céu. A graça veio para nos, irmãos, libertar das correntes do maligno e um dia, irmãos, morar eternamente com o Pai. A graça veio, irmãos, para que nós possamos ter, irmãos, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito. É por isso que veio a graça, mas só que estamos usando legitimamente dessa graça para viver uma vida de erro, de falha, de pecado. John Piper, irmãos, ele disse assim, a graça não é apenas a disposição de Deus em fazer o bem quando não merecemos, favor imerecido. É também poder real de Deus que age em nossas vidas e fazem coisas boas acontecerem em nós e para nós. Ou seja, além de ser um poder salvífico, a graça de Deus é poder capacitador. Além de salvar, Ele nos capacita. Como eu li lá em Tito, como eu falei lá em Tito, né, irmãos? Que além dele salvar, no versículo 11, no versículo 12, ensinando. E essa graça veio, irmãos, além de nos salvar, para nos capacitar um dia para morarmos com Deus no céu. Ela nos capacita para nós, irmãos, não viver uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida de mentira. Essa graça nos capacita, irmãos, para viver cada dia mais na presença do Senhor, para viver uma vida reta, uma vida direcionada pelo Espírito. Se coloque de pé. Vamos fazer mais um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa tomar nós pelas Tuas mãos e pelo Teu poder, que o Senhor possa tomar nós pela Tua presença e graça. Deus, que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Teu Espírito possa tocar em cada coração, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa capacitar cada um de nós para nós viver uma vida de retidão, uma vida íntegra, uma vida direcionada pelo Espírito, pelo Teu Espírito, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, cada dia procurar viver longe do erro, do pecado, da mentira, do engano. Que nós possamos cada dia mais viver uma vida de retidão, uma vida mais na comunhão do Senhor. Que nós possamos mais, meu Deus, viver uma vida, meu Deus, ó Senhor, pautada na Tua palavra. Que nós venha buscar mais, abrir o coração para Ti. Quando o Senhor falar conosco, não endurecer o coração. Quando o Senhor falar conosco, meu Pai, não virar as costas para o Senhor. Não, meu Deus, ó, fechar o coração para Ti. Mas que nós possamos dar ouvido a cada dia a esta palavra bendita. Essa palavra maravilhosa. Essa palavra, meu Deus, ó, que não tem sombra de variações, essa palavra que nos capacita para morar no céu, porque a Tua palavra, ela mesma fala que o Teu povo pereceu, meu Deus, por não dar ouvido a ela, por não, Senhor, por não buscar o conhecimento, por não buscar, meu Deus, ó, conhecer o Senhor e prosseguir em Te conhecer. Pai, eu quero Te agradecer porque a Tua graça nos alcançou, eu quero Te agradecer porque um dia Jesus morreu em nosso
nosso lugar, porque um dia Jesus se entregou a nós, porque um dia Jesus sofreu em nosso lugar. Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor possa visitar cada um aqui, meu Deus, perdoando os nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar em nossas dificuldades, que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, em nossas fraquezas, que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar, meu Pai, quando nós estiver como Pedro, quando as tempestades, meu Deus, do dia a dia vier, meu Deus, para tentar nos abalar, tentar nos afundar, tentar tirar, meu Deus, do plano do Senhor, que o Senhor possa segurar nas nossas mãos e nos ajudar, que o Senhor possa nos segurar em nossas mãos e nos sustentar, que o Senhor possa segurar em nossas mãos, meu Deus, Senhor, e nos ajudar a caminhar no caminho estreito, porque muitos, meu Deus, têm entrado por caminhos largos, meu Deus, quantas mães, meu Deus, não choraram ali, meu Deus, aqueles jovens, aqueles homens que morreram ali, meu Deus, Senhor, no Rio de Janeiro, meu Deus, meu Pai, eu te peço, meu Deus, que a gente nem sabe se alguém deles, meu Deus, foi morar no céu, e quantos nesse exato momento, meu Pai, não estão perdendo a vida, meu Deus, sem ter o nome escrito no livro da vida, sem ter o nome, meu Deus, sem ter as roupas lavadas no sangue do Cordeiro, sem ter sido alcançado pela graça, sem ter sido alcançado, meu Deus, por Ti, sem ter, meu Deus, aberto o coração por Ti. Então, meu Deus, que nós esteja preparada, Senhor, cada dia para o dia do encontro com o Senhor, que nós estejamos preparados para o dia que o Senhor descer para nos buscar, Senhor, porque nenhum sofrimento nesta terra, nenhum choro nessa terra, nenhuma dor nessa terra vai se comparar ao sofrimento que haverá no inferno, vai se comparar à dor que haverá no inferno, vai se comparar, meu Deus, ao choro que haverá no inferno, porque aqui, meu Deus, a Tua palavra fala que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas só, meu Deus, que no inferno não vai ter manhã, não vai ter manhã, meu Deus, não vai ter alegria do próximo dia. Então, meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do mundo, faça com que o mundo Te conheça como o único e suficiente Salvador. Faça, meu Deus, que o povo abra o coração para Ti. Meu Deus, eu Te peço em nome de Jesus e Te agradeço, Pai. Amém e amém. Amém. Meus irmãos,